gosto de preparar as ministrações um pouquinho assim em cima da hora, porque aí aquilo que foi preparado ainda está bem fresquinho, ainda estou no calor daquela inspiração que naquele momento eu estava preparando ali, então então gosto de preparar bem assim um pouquinho em cima da hora. Aí nesse momento assim aqui, sozinho aqui no templo, eu preparando a ministração aí, senti no meu íntimo, né, no meu interior mesmo, algo muito forte de Deus falando, dizendo assim, eu senti a voz de Deus falando assim: filho, mais perto. Filho, mais perto. Meu irmão, aí eu senti isso forte em meu espírito por 2 vezes, filho, mais perto, essa voz doce. Eu naquele momento parei ali e comecei a chorar. E ali fiquei, né, acabei tomando um tempo a mais aqui, porque até quando o pastor Eric chegou aqui com alguns irmãos já para o culto, eu ainda estava saindo daqui. Aí tive que ir em casa rápido, me preparar para voltar de novo para cá, e aqui estou com vocês. E é tão revigorante tudo isso, sabe, queridos? Esse Deus é tão bom, tão pessoal. E isso é vida cristã, é relacionamento mesmo. É muito triste e muito ruim quando a gente cai para o lado do automático, né, na vida cristã, da religiosidade. Relacionamento, quem vive um relacionamento com Deus, sabe, não é derrotado pela culpa, pela condenação, porque sabe que, por ser íntimo dele, sabe que vai encontrar nele alento, não vai encontrar condenação nele, vai encontrar amparo, sabe que ele está sempre pronto para levantar, né, para nos perdoar, né? Também é necessário haver um arrependimento sincero em nosso ser. Enfim, esse conjunto de coisas, né, que compõem esse relacionamento tão maravilhoso que Deus quer que tenhamos com Ele. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, que bênção que você está aqui hoje. Diga para o seu irmão aí perto de você. Ele não vai ver o seu sorriso por causa da máscara, mas eu sei que você vai sorrir falando para ele isso. Diga: que bom que você veio, meu irmão. Que bom. Que bom que você veio. Aí eu digo para os que estão nos acompanhando aí pela internet: que bom que você está aí acompanhando, né, pela internet, conosco aqui, juntos, né, todos nós, no mesmo foco, propósito, louvando a Deus, cultuando a Deus. Aleluia. Amém, glória ao Senhor Jesus. Crer, resistir e conquistar, toma-lhe. Crer, resistir e conquistar, é o tema que eu tenho aqui para compartilhar com os irmãos nessa noite. Crer, resistir e conquistar. Quem tem Deus em sua vida, quem tem Deus à sua frente, anda nesses critérios aqui, anda em prática constante dessas coisas, né? Pratica a crença, a fé, pratica a resistência e vivencia a conquista. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios é um texto que, quem me conhece assim, sabe que eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, né? Mulheres de coragem, homens de coragem. Em outras versões está: portai-vos varonilmente, né? Bonito, né? Essa palavra, varonilmente, né? Portai-vos varonilmente, sejam homens de coragem, sejam fortes, que na versão NVI, né, está desse jeito. Sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Olha lá, hein?
Mantenham-se firmes na fé. Olha lá, preste atenção. Sejam pessoas de coragem, sejam fortes. Que tremendo, né, queridos? Glória a Deus, a gente imediatamente se apropria. É um versículo que vai direto ao ponto, né? Tem muito rodeio não, é pá. E é fundamental para nós, amém, queridos, né? Fundamental essas coisas, a resistência, a crença, porque nós vivemos em guerra, não é? Olha, nós declaramos guerra contra o império das trevas, sabia disso? Você, quando foi resgatado por Jesus, né? Você, quando aceitou esse resgate, se colocou, né, prontamente à disposição de Cristo, e Senhor, eis-me aqui, a minha vida agora te pertence, né? Agora é Cristo que vive em mim. A partir desse momento, guerra declarada contra o império das trevas. Olha só, importante termos essa consciência, estarmos atentos a isso. Estamos em uma guerra e temos que nos portar varonilmente, ficar firmes, né? Temos que ser fortes, enfim, amém? É uma guerra e cada dia nós vamos conquistando. Quantos aí estão conquistando a cada dia? Amém? A cada dia você está conquistando, meu irmão, pela fé no Senhor, amém? Tem perseverado, tem lutado. As guerras às vezes são árduas, pesadas, mas aí você se mantém firme no Senhor, na fé, com coragem e vai conquistando, aleluia. E para irmos mais além, e o conteúdo mesmo, principal desse tema, está lá em Números 13, é o capítulo 13 de Números todinho, mas nós vamos ver aqui alguns versículos aqui, mas o capítulo 13 de Números, e você muito bem conhece essa passagem bíblica que fala dos 12 espias, ok? E Deus deu uma ordem para Moisés para recrutar 12 homens, os 12 líderes da tribo de Israel, das tribos de Israel, das 12 tribos, e deu uma ordem: Moisés, diga a eles, para eles, é uma missão, que eles, para eles irem até a terra prometida, a terra que eu prometi para vocês, uma terra que emana leite e mel, uma terra farta, uma terra, né, fértil. Manda eles espionarem lá, Moisés, levantarem um relatório daquele território, trazer esse relatório para vocês, para que vocês, né, se planejem acerca da conquista dessa terra e tudo mais, ok? E aí o versículo 1 e 2, queridos, aqui do capítulo 13 de Números: o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Aleluia! E nós sabemos muito bem que, infelizmente, apenas 2 desses 12 líderes acreditaram. Os outros 10 não acreditaram na conquista, enquanto 2 acreditaram na conquista, não é? E aí a gente, né, conhece essa passagem e mergulhamos aí nessa narrativa aqui, ok, queridos? Então, estamos falando de crer, resistir e conquistar. Diga: crer, resistir e conquistar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Assim vive o crente, glória a Deus. Então, para caminharmos nesse nível de conquista, né, de resistência, separei aqui 2 pontos e a gente vai meditar dentro de cada um deles. Então, para crer, resistir e conquistar, é necessário focar
no relatório positivo, não no relatório negativo, ok? Comigo? Amém? Diga, focar no relatório positivo, não no relatório negativo. Eles foram até a terra de Canaã, a terra prometida, e de lá trouxeram 2 relatórios. 10 deles trouxeram um relatório e 2 trouxeram outro relatório, não é? O relatório positivo. Esses que trouxeram o relatório negativo até deram uma pincelada no relatório positivo, mas o foco deles foi apenas em coisas negativas, ou seja, na incredulidade que havia em seus corações, não é? Olha só, o relatório negativo, o relatório positivo, versículo 27, por gentileza, versículo 27, números 13, versículo 27, deram o seguinte relatório, eles foram e voltaram de lá, da terra prometida, já trazendo o relatório, e deram o seguinte relatório, os 10 lá, relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel, aqui estão alguns frutos dessa terra. Eles chegaram e não apenas relataram, eles trouxeram frutos daquela terra, né? Frutos. O texto fala que eles precisaram de 2 homens para carregar um cacho de uvas daquela terra, daquele território ali. Olha só, era uma terra que manava leite e mel, uma terra fértil, e eles trouxeram a prova, trouxemos frutos de lá, trouxemos uvas, figos, trouxemos aqui alguns frutos, não é? Mas que pena que eles não pararam aí, porque eles continuaram. O versículo 28 e 29, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. E o 29, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Olha só, fomos, espionamos, está aqui os frutos, prova do que aquilo que Deus falou é verdade, a terra realmente é fértil, Deus não mentiu. Porém, entretanto, mas é impossível de conquistar, porque lá tem gigantes, tem povos guerreiros, é impossível. O relatório negativo começou a entrar em destaque. Uma ênfase foi dada a essas questões, a esse relatório. Uma ênfase foi dada. Eles trouxeram as uvas, né? Os figos. Eles trouxeram de um território lá que eles puderam ficar lá sem serem vistos. Eles trouxeram lá o cacho de uva gigantesco, de uvas docinhas, deliciosas, viçosas. E aquele território lá, queridos, sabe como era o nome daquele território? Era um vale ali, onde havia essas plantações. Vale de Escol. Vale de Escol. Lá você vê isso lá no versículo 23 e 24. Vale de Escol. Essa palavra Escol, ela é traduzida de uma certa forma, sim, traduzida, mais próxima ali do significado, significa grande cacho, um fruto viçoso, bonito, que só pode ser gerado, né, desenvolvido por um terreno bom. Vale de Escol, diga Vale de Escol.
significa aquilo que é bom, que é viçoso, que é bonito. Um lugar de frutos viçosos é o melhor, é a nata, é o creme de la creme, é o top, é o plus. Os frutos do Vale de Escol são os melhores. Sinal, prova de que o que Deus falou era verdade. Mas a incredulidade, mesmo assim, diante de tudo isso, pisando no Vale de Escol, pegando nos frutos do Vale de Escol, quem sabe até provando, né? Eu não ia aguentar ver um cacho de uva daqueles e não colocar uma uvinha daquela na boca. Devia ser a melhor uva de todas, docinha demais. Com certeza eles provaram, eles encheram o bucho de frutos viçosos do Vale de Escol. O vale que produz o melhor. O melhor. E aí levaram, mas a incredulidade, mesmo diante de tudo isso, os cegou. Peraí, está aqui a prova, Deus disse que era assim, e é assim mesmo, então pronto, mano. É um sinal de que Deus vai continuar confirmando para nós a conquista, a vitória. Quantos entendem? Amém? Quantos entendem? Vale de Escol. Estar no Vale de Escol, eles estavam no Vale de Escol, querido, estar no Vale de Escol é estar no melhor de Deus. Quantos aqui habitam no Vale de Escol? Estar no Vale de Escol é estar no melhor de Deus, aquilo que Deus prometeu. Você está dentro das promessas de Deus para você, e o que Deus prometeu para você é o melhor. Aquilo era confirmação de promessa, de que Deus ia completar a obra. Mas tem muito gigante lá, Moisés. O relatório que nós temos para trazer para você é esse: não vai dar não, lá tem um povo brabo, não vamos conquistar, não vamos conseguir. E o relatório negativo, primeiro uma pincelada de positividade, mas depois tudo para o chão, por causa da incredulidade. Mas aí, uma outra observação aqui, queridos, é que nós temos que nos opor ao relatório negativo. Amém? Quando o relatório negativo vem, a gente tem que se posicionar e dizer: não, peraí, não foi Deus que prometeu? Olha o versículo 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Se opor ao relatório negativo. Imediatamente eles estavam falando ali, vomitando incredulidade em cima do povo. E Calebe, claro, eu não falei aqui, mas você sabe muito bem quem eram os dois que creram na conquista: Calebe e Josué. E Calebe: peraí, não, cala a boca, não fala mais nada, cara. Ei, qual é a de vocês? Vocês estavam lá, juntamente comigo e com Josué, nós vimos o quanto a terra é fértil e boa, como Deus disse que era, e Deus nos trouxe até aqui. Nós já enfrentamos tantas coisas lá atrás, estamos aqui agora, daqui para frente é com Deus também, daqui para frente é com Deus também, nós vamos conquistar. Não aceito esse relatório de vocês. Moisés, sim, Calebe, não aceita não, não vai na onda deles não, Moisés, nós vamos conquistar essa terra. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Você é desses que dá pinote,
que dá, espera aí, tu está tentando limitar o poder do nosso Deus? Você toma causa nessa hora, né? Quando alguém vem ali com um monte de negatividade, não, peraí, calma, tudo é possível ao que crer, aleluia, queridos, amém, né? Temos que nos opor a esses relatórios. Um outro ponto aqui, uma observação: o relatório negativo pode contaminar corações. Queridos, mesmo depois dessa oposição de Caleb, eles continuaram, querido, e continuaram falando. Olha só o versículo 31 ao 33, olha só: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram, é igual como alguém conta uma história de terror, sabe? Já viu alguém contando uma história de terror, né? E eles contaram uma história de terror para o povo. Olha só, disseram, versículo 32, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, e diante de quem parecíamos gafanhotos. Assim éramos nós perante eles como gafanhotos, e na visão deles nós também éramos gafanhotos. Meu irmão, nessa hora o povo gritou, eu imagino, uma história de terror, amedrontar o povo. A incredulidade é muito contagiante, porque é da natureza humana desacreditar mesmo, essa natureza corrompida. E se não for o Espírito Santo se movendo dentro de nós, para nos fazer crer a cada dia na vitória, meu irmão, nós vamos sendo sufocados pela negatividade, sabe? Uma pessoa incrédula é uma pessoa empobrecida de alma, porque a fé nos enriquece. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa rica na alma, é uma pessoa, a diferença é clara, querido. Não deixe, preste atenção, não deixe as pessoas de alma apodrecidas mexerem com você, alterarem os teus sentimentos, não deixem. Há muitas pessoas de alma apodrecidas por aí, que, meu irmão, quando estão perto de nós ou falam uma coisa para nós, meu irmão, a gente fica abatido, triste. Uma pessoa de alma apodrecida, ela ofende os outros, ela põe para baixo os outros, ela é malvada com os outros. Pessoas de alma apodrecidas se acham melhores que os outros. E aí, uma dessas pessoas chegam, despejam um monte de besteira, e a gente, aquilo vai contaminando. Pessoas que carregam lixo, a incredulidade é assim, contagia negativamente. Tem até a história do, né, um relatozinho assim, para a gente ilustrar um pouquinho, que o homem pegou um táxi, e aí, né, lá com o taxista, e aí um carro fechou ele, e aí chamou palavrão para o motorista lá, e tal, e saiu seguindo.
Foi grosso, áspero lá com o motorista. Aí o passageiro do táxi: ei, não vai falar nada não, tu vai deixar o cara falou isso aí, tu só ficou calado, só calado. Aí o motorista disse: esse é o carro do lixo, rapaz. É o carro do lixo, deixa ele ir, ele está cheio de lixo, é o carro do lixo. Eu não vou ficar pegando lixo não dos outros, deixar a podridão dos outros, a miséria de alma dos outros me atacarem. Eu sou rico de alma, porque eu tenho Deus na minha vida, eu tenho fé. E se eu tenho Deus na minha vida, eu tenho amor, eu tenho compreensão. Deus me faz, não em mim mesmo, não eu mesmo, mas Deus em mim, faz com que eu seja superior a isso. Contaminaram todo mundo, meu irmão, o povo ficou afetado, só Josué e Caleb ali segurando a onda. Não, peraí, não é assim. E no capítulo 14, versículo 1, indo aqui para o capítulo 14, rapidinho, capítulo 14, versículo 1, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Olha só, toda a comunidade começou a chorar em voz alta, com medo, queridos, desesperados. E continuando lá no capítulo 14, você vai ver que eles se rebelaram. E eles disseram: por que Moisés nos trouxe até aqui? Não adiantou de nada chegarmos até aqui. Vamos morrer pelos inimigos lá dessa terra, desse território. Pelo amor de Deus, olha só como a coisa é séria. Mas um outro ponto, o último ponto: para crer, resistir, conquistar, é necessário manter a fé e a esperança. E foi isso que Josué e Caleb mantiveram em seus corações. Nós falamos na quinta-feira passada sobre fé e esperança, não foi? Fé e esperança, manter a fé e a esperança. Quem tem fé tem esperança. A fé produz esperança. Agora não significa que quem tem esperança tem a fé, porque a esperança que temos que ter é uma esperança que tem que ser produzida pela nossa fé. Esperança é uma expectativa apenas de coisas, e se for uma mera esperança humana, qualquer coisa que for acontecendo pelo caminho vai nos desanimar. Havia esperança no coração desses 10 homens aqui, mas quando eles viram o gigante, a esperança caiu por terra. Mas Josué e Caleb tinham fé e esperança. A fé é muito mais que esperança. A fé é certeza, independente das circunstâncias. Amém? Independente do que você estiver vendo ou esteja acontecendo com você, você se mantém firme. Você crê assim, meu irmão? Amém? Eles mantiveram a fé e a esperança. Nem todo mundo que tem esperança tem fé, porque essa tal esperança que alguém tenha pode não ser proveniente da fé, apenas por causa das suas convicções humanas, de coisas naturais. Mas a minha e a sua esperança, elas provêm da fé. Glória a Deus. Olha só, considerando a incredulidade, uma coisa para manter a esperança, a fé e a esperança, nós temos que considerar a incredulidade como algo inaceitável. Inaceitável. O versículo 6 do capítulo 14, olha só, capítulo 14, versículo 6: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Eles rasgaram as suas vestes diante da incredulidade. O ato de rasgar as vestes representa um ato de humilhação, um ato de tristeza por algo que esteja acontecendo. Na cultura judaica, né? Somente você vê muito essa situação de homens rasgando suas vestes na Bíblia, nas passagens bíblicas. Você vê algumas em que homens rasgaram suas vestes diante de uma situação triste, em protesto por uma situação
Josué e Calebe rasgaram as suas vestes. Não aceitamos, nós nos colocamos, em oposição a isso, não aceitamos isso. Não aceite a incredulidade, amém, querido? Não aceitemos a incredulidade, não, de jeito não tem negócio, não é ou é fé ou não é fé, ou é crer ou não crer, ponto final, é desse jeito. Com um crente é assim, aleluia, declarando a fé. Nós vamos manter a fé e a esperança declarando a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se nós declararmos a fé, estamos declarando a palavra, e foi o que Calebe fez. Olha só, versículos 7 e 9 do capítulo 14 de Números. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra, Calebe e Josué disseram: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nela. Estão acompanhando, amém, queridos? Onde manam leite e mel, o Senhor nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e a dará a nós. Versículo 9: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos. Olha só, meu irmão, isso arrepia, nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Uau! Que declaração! O homem declarou guerra contra a incredulidade, mano. Ele se opôs. Nós vamos devorá-los como quem devora um pão. Você que gosta do seu pão com tucumã, eu sei que a amazonense gosta do X caboquinho. Você com aquela fome, meu irmão, aquela fome de devastadora, você pega aquele X caboquinho com tucumã, queijo coalho, aquela banana, tá bom, né? Tá bom, por favor. Meu irmão, Josué, Calebe disseram: nós vamos devorar aquele povo como quem devora um X caboquinho, como alguém que está ali, vamos devorar um pão. Eu gosto com banana frita, meu irmão, pão com banana frita. Eu acho que vai ter pão com banana frita no céu, porque é coisa boa, é pão com banana frita. Vai ter coisa melhor lá, né, irmão? Vai ter coisa bem melhor. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Nós vamos devorá-los como quem devora um pão. Amém, queridos? Josué declarou isso bem alto, e Calebe declararam bem alto para todo mundo ouvir: nós vamos conquistar. Povo, por favor, não percam a esperança, a fé no Senhor. Não percam. Meu irmão, mas infelizmente, o povo estava tão contaminado pelo relatório negativo daqueles 10, que sabe o que aconteceu? Se você ver no versículo 10 do capítulo 14, você vai ver que eles tentaram apedrejar Josué e Calebe. Apedrejar, olha só, meu irmão, olha só. Mas, meu irmão, sabe o que aconteceu? Deus interveio. Nessa hora que eles pegaram a pedra para jogar em os incrédulos, pegaram a pedra para jogar em Josué e Calebe, meu irmão, Deus manifestou a glória dele. Deus manifestou a sua glória no meio do povo. E o povo, o quê? Deus, não toque neles. Meu irmão, Deus protege os seus fiéis. Deus guarda. Vale a pena ser fiel, vale a pena manter a fé. E Deus puniu o povo, dizendo: olha, os nascidos aí, os que têm 20 anos para cima, não vão entrar na terra prometida. Só os de 20 anos para baixo, com exceção de Josué e Calebe. Calebe era um conquistador, querido, um conquistador. Como eu gosto desse cara, viu? Eu gosto muito, tanto que colocamos, minha esposa e eu,
o nome de um dos nossos filhos de Caleb. Desde quando nós namorávamos, já era nossa intenção que tivéssemos um filho a ser Caleb. Meu irmão, que homem! Caleb, o nome significa velho cão, traduzindo de forma mais próxima, velho cão significa que é alguém experiente. Não tem a nossa expressão, fulano é macaco velho, mano, né? Fulano é macaco velho, ou seja, fulano é experiente, ele é safa, mano, ele é fera, pode confiar, porque ele é preparado. Caleb, velho cão, experiente, capaz, apto, um homem cheio de fé e ousadia, aleluia, que trouxe junto com Josué um relatório muito positivo, e Deus deu vitória para eles e conquista, perseveraram até o fim. Amém, queridos, glória a Deus.